da avaliação do ano passado, avaliação integrada, matemática e física. Então vamos lá, questão 1. Então vamos lá, galera, nono ano, se preparar para essa avaliação integrada aí. Vamos nessa. Questão 1, envolvendo até o assunto termologia, né, e física. Algumas questões de termologia você pode até fazer, quando cai na parte de termômetros, você pode até fazer pelo teorema de Thales. Vamos lembrar aqui o teorema de Thales. O teorema de Thales é o seguinte: toda vez que nós tivermos retas paralelas cortadas por duas ou mais transversais, determinaremos segmentos proporcionais. Então perceba que nessa questão aqui, ó, você poderá resolver apenas utilizando o teorema de Thales. Então vamos lá, vou ler aqui. A avaliação também está aí, ó, gente. É só você baixar, né? A avaliação está na sua pasta aí no lado. Aí, vamos lá. Uma das aplicações do teorema de Thales diz respeito à conversão de medida de temperatura. A que nós vamos utilizar aqui são duas escalas, graus Celsius e graus Fahrenheit. Né? Observe que o mercúrio dentro dos termômetros idênticos atingem a mesma altura. Joga. Apenas a escala que é diferente. Então os termômetros atingem a mesma altura, só as escalas são diferentes. Aqui tem a escala Celsius e aqui tem a escala Fahrenheit. A mais comum é a escala Celsius. No Brasil, né, a gente utiliza mais a escala Celsius. Mas há também a escala Fahrenheit, entre outros. Veja a correspondência entre ambos. Ó. 0 graus Celsius corresponde a 32 graus Fahrenheit. E 100 graus Celsius corresponde a 212 graus Fahrenheit. Não é isso? Aí vem a pergunta. Quando o termômetro marcar 15 graus na escala Celsius, quanto estará marcando na escala Fahrenheit? Então, o que ele está pedindo na questão? Ele quer saber quanto corresponderá em graus Fahrenheit 15 graus Celsius. Então, quando C for 15 graus Celsius, qual será a correspondência, o número correspondente na escala Fahrenheit? Como é que eu posso resolver essa questão? Poxa, utilizando a ferramenta super importante, teorema de Thales. Toda vez que eu tiver o quê? Retas paralelas, é isso? Cortado por duas ou mais transversais, aqui vamos considerar duas transversais, ó. Determinarei segmentos proporcionais. Então eu posso dizer, ó, que esse segmento, por exemplo, esse segmento daqui está para esse, posso. Assim como este segmento está para esse. Posso também dizer que esse segmento todo aqui, ó, está para esse segmento todo. E aí, o que é que nós vamos fazer? Então, a chave dessa questão, nós vamos utilizar o seguinte teorema de Thales, certo? Seguindo de razão e proporção. Então, essa questão aí a gente vai sair por razão e proporção. Então, vamos lá. Então, vamos utilizar o conceito de teorema de Thales, né? Retas paralelas, contato transversal, determina segmentos proporcionais. Então, eu posso dizer, gente, ó, que esse segmento pode ser sinalizado. E vou utilizar o conceito de variação. Então, eu posso dizer que esse segmento vai estar para esse segmento. Só que a medida desse segmento aqui, ó, gente, vai ser a variação, ó. Vai ser, como é que eu posso escrever aqui? Eu posso dizer que C menos 0, ó, C menos 0, tá vendo? É variação. Vai estar para quanto? 100 menos 0. Posso? Posso fazer também, vou fazer assim. C menos 0 está para 100 menos 0. Usando até, eu pensei até em fração, gente. Fração não é parte de um todo? O Google entrou agora, ele deu até inspiração. O professor Augusto, do segundo ano, na lei para observar, deu até inspiração. Ó, eu posso utilizar aqui, ó, fração parte de um todo. Ó. C menos 0 está para 100 menos 0. Assim como F menos 32, que é esse segmento aqui, ó, F menos 32. A variação, ó, F menos 32 vai estar para quanto? 212 menos 32. Posso dar isso aqui? 2 menos 32. 4. Aí, irmão, eu posso sair aqui nessa questão, ó, usando o conceito de fração, parte de um todo, parte de um todo. Vamos usar o conceito até teorema de Thales. Né? Usando aí o teorema de Thales, toda vez que eu tiver retas para cortar os segmentos proporcionais, determinarei segmentos proporcionais. Então, eu posso dizer que esse segmento está para esse todo, assim como esse segmento está para esse todo. Beleza. Eu tenho aqui igualdade de duas razões. Eu
posso aplicar o quê? A proporção. Mas só que eu vou aqui, na verdade, arrumar. Vou criar uma relação que envolva graus Celsius e graus Fahrenheit. Então, seguinte, C menos 0, vou obter C. 100 menos 0, 100. Então, C está para 100, assim como F menos 32, eu vou deixar aqui, tá? F menos 32. 212 menos 32, eu vou obter 130. Então vamos ler aqui. Como é que eu posso ler aqui? Ó? C está para 100, assim como F menos 32 está para 180. Então estou criando aí uma relação que envolve graus Celsius e graus Fahrenheit. Só que perceba que eu posso aqui utilizar uma simplificação, né? Você sabe o seguinte, toda vez que eu tiver igualdade entre as razões, eu posso simplificar tanto na vertical como também na horizontal, né? Vertical e horizontal. Então aqui eu posso fazer o seguinte, ó. Simplifica aqui, ó, na horizontal, ó. Por 10, aqui eu vou obter 18. Por 10, aqui eu vou obter 10. Só que dá para simplificar ainda. Por 2, eu vou obter aqui quanto? 9. Por 2, aqui eu vou obter quanto? 5. Então, conclusão. Eu vou ter o seguinte, que C, vou até colocar aqui. Eu vou obter o seguinte, que C vai estar para 5. Assim como F menos 32 está para 9. Então perceba que eu criei aí uma relação, né? Desenvolvi uma relação envolvendo graus Celsius e graus Fahrenheit. Agora, para fechar a questão, basta substituir, ó, gente, o 15 graus Celsius na relação. O que é que a questão está pedindo? Ele quer saber a correspondência em graus Fahrenheit relacionada a 15 graus Celsius. Perceba que 15 graus Celsius, quem vai ser 15 graus Celsius? C. Essa relação vou até chamar a atenção. Isso aqui é importantíssimo. Em termologia, em física, existe essa relação envolvendo graus Celsius e graus Fahrenheit. A gente quer saber a correspondência a 15 graus Celsius em Fahrenheit. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou substituir no lugar de C por quanto? Por 15. Substituindo 15, vai estar para 5. Assim como F menos 32 vai estar para quanto? Para 9. Posso simplificar aqui, ó. Vamos lá, simplificando. Por 5, ó, posso simplificar na vertical. Perceba que aqui eu simplifiquei na horizontal e aqui eu vou simplificar na vertical. Isso eu posso fazer toda vez que eu tiver uma igualdade de duas razões. Então aqui, simplificando por 5, vou ter 1. Simplificando por 5, vou ter 3. E agora? Vou aplicar a propriedade da proporção. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos, não é isso? Então vamos lá. Fazendo a proporção, produto do meio é igual ao produto dos extremos. Eu vou ter a expressão F menos 32 vezes 1. Eu vou obter F menos 32. Sendo igual a 9 vezes 3. Quanto é 9 vezes 3? 7. Cai em uma equação do primeiro grau. Para determinar F, que eu estou querendo, ó, correspondência em graus Fahrenheit. Então F vai ser igual ao quê? 27 mais 32. Assim menos 32 por segundo mesmo, mais 32. Ou o que é que eu fiz, né? Pessoal, em curso de matemática, eu adicionei, na verdade, 32 anos menos. Então, antes de ficar passando para o primeiro e passando para o segundo, isso aí, na verdade, é uma dica que nós professores, né? Quando o aluno começa a aprender equações, coloca essa dica. Mas, na verdade, o que eu fiz aqui foi adicionar, né, 32 anos é igual ao teorema aqui, então tem que falar na linguagem da própria. Então, F, seguinte, vai ser igual a 27 mais 32. Eu vou ver tem quanto? 59. Esse 59 aqui é o 59 graus, gente. Então, 15 graus Celsius vai corresponder a quantos graus Fahrenheit? 59 graus Fahrenheit. Então, isso aqui, gente, na verdade, é a resposta. Ó. Questão de física, na verdade, que eu só utilizei aqui o quê? Teorema de dados, certo? Seguido de razão e proporção. Na verdade, a questão saiu por razão e proporção, né? Então, sem precisar de fórmula nenhuma. Então, a resposta certa é a letra D de dado. Pode observar aí que a letra D deu 59 anos. Boa questão, gente. E aí, daqui a pouco eu vou testando. Valeu, Ademar!
coloquei até a informação da questão anterior. Perceba que eu coloquei aqui uma relação envolvendo CF, graus Celsius e graus Fahrenheit. Eu posso até fazer o seguinte, nós já temos dela, nós estamos mais com intimidade com essa parte da termologia, eu vou fazer o seguinte, esse C aqui e esse F é temperatura, então eu posso fazer o seguinte, temperatura em graus Celsius está para cima, assim como a temperatura Fahrenheit menos 32 está para baixo. Posso escrever assim? Beleza. Aí, então, isso aqui foi informação que a gente obteve na questão 1, não é isso? Então, eu vou precisar disso aqui para responder a questão 2. E essa questão envolve o quê? Em física, termologia. Em matemática, eu vou envolver o quê? Função, razão, proporção de função. Nos países de língua inglesa, a escala usada para medir temperatura é a escala Fahrenheit. Aqui no Brasil usamos a escala Celsius. Beleza? A relação entre essas escalas é dada pela função. Então, se você for observar as alternativas, ele quer que você coloque a temperatura Fahrenheit em função da temperatura em graus Celsius. Então, na verdade, ele quer que você isole Fahrenheit, a temperatura Fahrenheit. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, vou pegar esta informação que eu obtive na questão anterior e vou fazer o seguinte para resolver. Eu vou tentar isolar o que? A temperatura de graus Fahrenheit. Temperatura Fahrenheit. Então, eu vou fazer o seguinte, vou passar para cá. Então, vamos lá, pegando essa informação que é a chave da questão anterior. Temperatura em graus Celsius está assim como a temperatura Fahrenheit menos 32 está para baixo. Vou isolar o que é a temperatura em Fahrenheit. Aplicando a proporção, todos vezes, igual para os extremos, eu vou ter o quê? 5 que multiplica a temperatura em Fahrenheit menos 32 é igual a 9 que multiplica a temperatura em graus Celsius. Vou pegar o 5 agora e vou multiplicar por essa expressão. Aplicando a tabela distributiva, eu vou ter 5 que multiplica TF, que é a temperatura em Fahrenheit, menos 5 vezes 32 dá quanto? 180. Certo? 2 é 10, vai 180, 160, né? 5 vezes 2 é 10, vai 1, 5 vezes 6, 15, 160, sendo igual a 9 e descer. Eu tenho que isolar graus Fahrenheit, né? Então aqui eu vou ter 5 TF sendo igual a 9 DC mais 160. Passei menos 160 para o segundo meio com mais 160. Eu tenho que isolar o quê? Temperatura Fahrenheit. Aqui eu tenho 5. Ó. Eu posso dividir essa equação toda por 5. Dividindo essa equação toda por 5, que o objetivo é isolar graus Fahrenheit, temperatura em Fahrenheit. Dividir tudo por 5 essa equação, eu vou ter TF 5 dividido por 5, tá? Então o coeficiente vai passar a ser 1, igual a 9 quintos, eu não vou deixar assim, 9 quintos, e descer 9 por 5, mais 160 dividido por 5, vou deixar aqui cada, tá? 160 dividido por 5, e você vê, lembra, dividir a equação toda por 5. Para finalizar a questão, eu vou dar uma observada aqui no pagamento, vou dar uma olhada. Poxa, eu tenho aqui, ó, aí também colocou nas alternativas o número na forma decimal. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, a temperatura em Fahrenheit sendo igual. Quanto é 9 dividido por 5? 9 dividido por 5 dá 1,8, não é isso? Então vai, né? 1,8. Então vai dar 1,8 DC mais 160 dividido por 5. 160 dividido por 5 dá 32. Fizemos essa conta aqui, ó, o inverso dela, que é a multiplicação. Não deu 160? Então 160 dividido por 32 dá quanto? Dá 5. Então 160 dividido por 5 dá 32. Pronto. Perceba que eu coloquei aqui, ó, galera, a temperatura em Fahrenheit em função da temperatura em graus Celsius. Então, dando uma olhada aí
nas alternativas, eu vou assinar aqui, dando uma olhada nas alternativas, qual é a alternativa correta? A alternativa correta é a letra D. A letra D tem isso aí mesmo. Temperatura Fahrenheit vai ser igual a 1,8 vezes a temperatura em graus Celsius mais 32. Então, a alternativa correta é a letra D. Então, a questão, gente, que de física, que envolve o quê? Função. E a ferramenta forte também é a parte de razão e proporção. Então, aqui na questão está pedindo para a gente colocar o quê? Graus Fahrenheit em função de graus Celsius. Uma questão de função. Ó. Então, ele quer que coloque F, nesse legal, em função de C. Ó. Beleza, e aí está respondido aqui. Valeu, galera. Até mais tarde. Vamos nessa, questão 3. Ó. CFTC, outra questão envolvendo a termologia. CFTC é a temperatura em graus Celsius e TF, a temperatura correspondente em graus Fahrenheit. Essas duas escalas termométricas estão relacionadas por meio da equação. Então, TC é essa equação aqui, a temperatura em graus Celsius em função da temperatura em graus Fahrenheit. Está vendo aí? Então, ó, coloquei aqui, ó, TC igual a 5TF menos 160 sobre 9. Considere TK a mesma temperatura, só que agora na escala Kelvin. Né? TK é a temperatura na escala Kelvin. As escalas Kelvin e Celsius estão relacionadas pela equação. Então aqui, ó, TC igual a TK menos 273. Então aqui eu coloquei, na verdade, a temperatura em graus Celsius em função da temperatura em graus Kelvin. Né? A equação relacionada às escalas Fahrenheit e Kelvin é, se você for dar uma olhada, ó, é bom sempre dar uma olhada também nas alternativas. Você vai perceber que o que ele está querendo na questão, né, a questão está querendo que você coloque graus Fahrenheit em função de graus Kelvin. Quer que coloque, ó, gente, Fahrenheit em função de graus Kelvin. Como é que eu vou fazer isso? Eu coloquei aqui, ó, gente. Eu tenho aqui, na verdade, duas equações. Certo? Eu coloquei até em forma de sistema. Olha aqui. Sempre foi dado. Então, o que é que eu vou fazer para colocar graus Fahrenheit em função de graus Celsius? Resolver esse sistema. Vou igualar. Eu tenho aqui TC igual a esta expressão e tenho TC igual a esta expressão. Se eu for resolver aqui, de que forma? Igualando essas duas equações, com certeza eu poderia colocar graus Fahrenheit em função de graus Celsius. Vamos lá? Então, deixa eu botar aqui resolução. Eu vou fazer o seguinte. Eu tenho TC igual a essa expressão e tenho TC igual a esta. Poxa, o que é que eu vou fazer? Igualando essas duas expressões, eu vou obter o seguinte. 5 PF menos 160 sobre 9 sendo igual a essa expressão TK menos 273. Quando eu fiz aí, igualei, gente. Posso resolver um sistema com o método da substituição, método da adição, ou método da comparação. Comparei. Vendo aqui? Agora, beleza, ó. Eu vou fazer o seguinte, baseado nas informações das alternativas, eu vou tentar conseguir isolar TF. De que forma? Usando a proporção, a propriedade da proporção. Eu vou ter que voltar aqui nas razões. Como é que eu posso ler isso aqui? 5TF menos 160 está para 9, assim como TK menos 173 está para 1. Aplicando a proporção, produtos meios é igual a produtos extremos. É isso? Eu vou ter 5TF menos 160 vezes 1. Vai dar 5TF menos 160. Sendo igual a 9 que multiplica essa expressão. Então, 9 que multiplica TK menos 273. Pronto. Seguindo, eu vou ter 5TF. Eu vou ter 5TF menos 60 sendo igual. Aplicando a propriedade distributiva. 9 vezes TK dá 9. TK
vezes menos 173 vai dar quanto? Menos, vai dar quanto aqui? Dá menos 2.455. Seguinte, eu tenho de colocar o quê? Graus Fahrenheit em função de graus Celsius. Eu tenho que isolar a temperatura em graus Fahrenheit. Para isolar, eu vou fazer o seguinte: eu vou ter 5 TF sendo igual a 9 TK menos 2.457 e vou passar menos 160 para o segundo membro, vai passar com mais 160. Então eu vou ter 5 TF sendo igual a 9 TK menos 2.457 mais 160 vai dar menos 2.297. É só fazer a conta. Para isolar, vou fazer o seguinte: esse 5 que está multiplicando vai passar para o segundo membro como? Dividir. Deixa eu dar uma pescada aqui nas alternativas. Então tá fácil. Então, ao invés de eu dividir a equação toda por 5, como eu fiz na primeira questão, eu vou colocar em forma de quociente. Então, vou dizer que TF vai ser igual a 9, que multiplica TK menos 2.297 sobre 5. Vamos olhar as alternativas para ver aí, né? A alternativa correta é a alternativa C. Então, a alternativa C diz que TF é igual a 9, que multiplica TK menos 2.297 sobre 5. É bom chamar a atenção que TF é a temperatura em graus Fahrenheit, TK, temperatura em graus Kelvin. Além das temperaturas Celsius e Fahrenheit, existe outra, Kelvin, né? O professor aí de física, Alex e Fabrício, deve ter falado na sala de aula. Então, aí, coloquei TF em função de TK, ou seja, graus Fahrenheit em função de graus Kelvin. A correta resposta é a letra C de casa. É isso. E aí, já eu volto para fazer a questão 4. Valeu, galera. Valeu, galera. Vamos lá, questão 4, hein? Outra questão envolvendo função, né? Os fisiologistas afirmam que, para o indivíduo sadio e em repouso, o número de batimentos cardíacos por minuto varia em função da temperatura ambiente. Né? Então, o número de batimentos cardíacos por minuto, coloquei aqui em cálculo, varia em função da temperatura ambiente. E T, eu coloquei a temperatura. Isso está na questão, Então, N é o número de batimentos cardíacos por minuto e T, temperatura em graus Celsius. Segundo a função. Isso aqui, é a lei de informação que veio na questão. Ele diz que N de T é igual a 0,1 vezes T ao quadrado menos 4T mais 90. Isso aqui é a lei de informação, que é o número de batimentos cardíacos por minuto em função da temperatura em graus Celsius. Aí a questão pergunta o seguinte: se a temperatura ambiente for 30 graus Celsius, qual será o número de batimentos cardíacos por minuto de uma pessoa sadia que está dormindo? Então, a interpretação diz o seguinte: na questão ele está pedindo o valor de N quando T for 30 graus Celsius. Então, na verdade, essa é uma questão que envolve o valor numérico de uma função. Na verdade, ele está pedindo a imagem de 30, né? Então, na questão, ele está pedindo N de 30. Está querendo saber o valor de N quando T for 30. Número de batimentos cardíacos por minuto quando a temperatura for 30 graus Celsius. N de 30. Como é que eu encontro N de 30? Substituindo 30 no lugar de T na função. Então, no lugar de T na função, vamos substituir com 30. Então, eu vou obter 0, substituir, né? Vezes T ao quadrado, ou seja, 30 ao quadrado, certo? Menos 4 vezes T, menos 4 vezes 30, mais 90. Então, como eu fiz aí, substituir 30 no lugar de T na função. Então, N de 30 vai ser igual a 1 décimo. Eu ainda vou escrever em forma de fração. 1 décimo de 30 ao quadrado. Quanto é 30 ao quadrado? 3 ao quadrado, 9, 10 ao quadrado, 100. Menos 4 vezes 30, que é quanto? 120, menos 120, menos 4 vezes 30, mais 90. Vamos aqui simplificar, né? Simplificando, eu vou obter, posso simplificar aqui por 10, eu vou obter N de 30, sendo igual a 90, menos 120, mais 90.
vai ser igual. 90 mais 90 dá 180. 180 menos 120 dá 60. Então, o número de batimentos cardíacos por minuto, quando a temperatura for 30 graus Celsius, vai ser de 60 batimentos por minuto. Então, N de 30 é igual a 60. Vamos analisar alternativas. Qual a alternativa correta? Letra C. Questão boa, fácil, ó. Questão que, na verdade, basta você utilizar a parte de valor numérico de uma função, né? Só substituição. Valeu, daqui a pouco eu volto a fazer a questão 5, questão boa de gráfico. Só que vocês vão ver o seguinte, que eu vou resolver utilizando semelhança de triângulos, né? Assunto lá no começo da segunda unidade. Até já. Vamos lá, galera, questão 5, hein? Floresta, São Paulo. Em um local onde a água ferve a 100 graus Celsius, aquece 1 litro de água. Aí tem o seguinte, na questão tem um gráfico, né? Vou ler o texto todo. A temperatura em que a água ferve depende da altitude do local. Né? A temperatura em que a água ferve depende da altitude do local. Aí tem o gráfico, certo? Tem os locais aqui, né? Onde tem Recife, São Paulo, Brasília, Quito, La Paz, e aí vai, né? Tem aqui o desenho, tudo bonitinho. E aí vem a pergunta. A temperatura da água em graus Celsius varia conforme o gráfico. Então, tem o gráfico, ó. Temperatura em graus Celsius e o minuto, né? Em minutos. E vem a pergunta. Em quanto tempo a água atingirá 76 graus Celsius? Está aí o gráfico. Quer saber o tempo necessário para a água atingir 76 graus Celsius. Tem uma função gráfica e uma função. Então o aluno fala, poxa, vou fazer por função do primeiro grau. Então aqui o quê? Função definida por duas sentenças. Repare que esse gráfico aqui tem parte do gráfico é uma função constante, intervalo que é constante e intervalo que é uma função do primeiro grau, que é o reequilibrado. Mas reequilibrar esta questão de física, eu vou fazer utilizando semelhança de triângulos. Assunto do início da segunda unidade. Dá para fazer com semelhança de triângulos, tá? Perceba que ele está pedindo o seguinte, a temperatura, ele está pedindo o tempo necessário para que a temperatura atingisse 76 graus Celsius. Na verdade, ele está pedindo aqui o valor de X, né, para que Y seja igual a 76. Vou chamar de X. A abscissa, o eixo das abscissas é o eixo horizontal, o eixo das ordenadas é o eixo vertical. Não esqueça, em sistema cartesiano ortogonal, o número ortogonal, porque os dois eixos formam um único frente. Aqui é a origem do sistema. Eu vou formar triângulos retângulos. Você vai formar retângulos aí, né? Da seguinte forma, fechando aqui, ó. Perceba, eu quero saber o tempo necessário para que a temperatura atinja 76 graus Celsius. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fechar esse triângulo daqui, que é o vermelho. Vou pegar esse aqui. Que triângulo é esse aqui? Triângulo. Nossa, vou pegar esse aí. E vou pegar esse aqui, vou pegar o maior. Vou fechar esse triângulo aqui, o maior. Nossa. Esse aqui, tá? Vou primeiro pegar logo o pequeno, vou voltar no desenho aqui, no menorzinho. Vou usar também o conceito de variação. Vou colocar aqui em vermelho, é o menorzinho. Vou fazer aqui. Eu tenho aqui esse cateto aqui, ó. Por que cateto? Esse triângulo é retângulo. Eu tenho a hipotenusa, que é o lado do puxão do reto, e esses dois lados são chamados de catetos. Eu tenho esse cateto aqui, que vai ser a variação de x. De 0 para x, a variação foi de quanto? De x. Tempo, né, em minutos. Cada minuto. X tempo em minutos. Vamos encontrar outro cateto. O outro cateto vai ser a variação de y. Eu tenho aqui 20 graus Celsius. Aqui eu tenho 76 graus Celsius. Qual foi a variação aí? A variação foi 56 graus Celsius. Variação, você pode fazer posição final e posição inicial. Tá? A variação aqui foi 56 graus Celsius. Beleza? Vamos tentar encontrar o triângulo retângulo de forma que seja semelhante a esse. Eu poderia destacar um menorzinho aqui, né? Se você quiser. Ou esse maior. Eu vou destacar o maior. Eu vou fazer agora assim, ó.
a medida dos catetos. Esse cateto aqui, ó, vai ser a variação de 0 para 5. Qual a variação de 0 para 5? De 5 minutos. Então, vou colocar aqui o triângulo maior. 5 minutos. Está aqui, ó, de 0 para 5 minutos. Vamos encontrar outro cateto. O outro cateto vai ser essa variação de 20 para 100. A variação de 20 para 100 é de quantas unidades? 80, só que 80 para os Celsius. Vamos colocar aqui 80. Esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, não é isso? Então vou colocar aqui, ó. Perceba que dois triângulos para serem semelhantes é necessário que ele apresente o quê? Ângulos respectivamente congruentes. Mas se dois triângulos já apresentarem dois ângulos congruentes, já posso afirmar que são semelhantes. Perceba que esse ângulo daqui, ó, é um ângulo comum, tanto para o menor, tanto para o maior. Vamos sinalizar aqui. Já posso dizer que esses dois triângulos são semelhantes? Posso. Se dois triângulos são semelhantes, vamos lembrar a simplicidade, seus lados correspondentes serão ditos do que? Proporcionais. Então vamos lá. Fazendo a conta, pegar o vermelho. Eu posso dizer o que? São lados correspondentes. É bom até lembrar. Lados correspondentes é mesmo aquele lados homólogos. Significa lados opostos a ambos congruentes. Então eu posso dizer aqui para ele que 56, ó, 56 vai estar para 80. Por que 56 está para 80? Porque 56 é correspondente a 80. Vai saber que 56 está oposto a esse ângulo, vou chamar aqui de uma marquinha. E 80 também não. Né? Então 56 está para 80. Assim como x vai estar para quanto? Para 5. Beleza? Aí você faz, para determinar o valor de x, que no caso aqui esse x é o tempo em minutos, para que a temperatura atinja 76 graus, eu poderia aplicar o que aqui? Conceito de proporção, tem igualdade das razões. Demerge até aí, ó, quinta, sexta série, né? Sexta série, sétimo ano, tem a presença de Demerge aí, né? Demerge, né? O que é que eu devo fazer aqui? A proporção de Demerge. Se eu tenho igualdade de duas razões, eu posso aplicar o quê? A propriedade fundamental, o produto dos meios e o produto dos tempos. Só que tem um detalhe. Demerge falou lá na sexta série, sétimo ano, toda vez que eu tiver igualdade de duas razões, que é uma proporção, posso simplificar esse, tanto na vertical como na horizontal, ou na horizontal. Então, olha, simplificando aqui na horizontal, ó, o 5 dá 1, 5 por 5 dá 1, 80 por 5 dá quanto? Simplifica aí, né? Simplifica aí, 16, é isso? 16, agora? Beleza. Então, x, na verdade, vai ser o quociente de 56 com 16. Vou simplificar mais um pouquinho ainda, dá para simplificar mais. Vamos simplificar aqui por quanto? Por 8, dá não? Por 8, por 8. Por 8, 16 por 8 dá quanto? Dá 2, beleza. 56 por 8 dá quanto? 7. Então, na verdade, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dizer que x, que ele está querendo saber, vai ser 7 dividido por 2. Quanto é 7 dividido por 2? 3,5. Então, na verdade, o valor de x que ele está perguntando, que na verdade é o tempo em minutos, está perguntando quantos minutos serão necessários para que a temperatura atinja 76 graus Celsius. Então, vai ser igual a 3,5 minutos. Então, a resposta dessa questão está na letra D. Então, perceba, gente, que essa questão aí é um problema de física, que trabalha com gráficos de função. Eu não utilizei nenhum conceito de função do primeiro grau, eu utilizei o que aqui? Semelhança de triângulo, ferramenta forte, ó, usei a geometria. Então tá aí, ó, fiz 5 questões da prova integrada do ano passado. Alex vai comentar as 5, né? Vai aparecer lá o comentário das 5. Agora com você, agora é o seguinte, antes de você dar uma olhada no comentário de Alex, né? Tente fazer. E qualquer dúvida, mande um recadinho para mim que eu tirarei sua dúvida. Bons estudos, valeu aprender saúde de Aderbal, Thiago, Demex. E é isso aí, gente. Um abraço, estude, hein? Não esqueça, a vida é dura para quem é bom.